O milagre acontece, pois Jesus é o Deus que tem todo o poder. O Deus Todo-Poderoso que opera maravilhas. O Deus que tem todo. A gente já viveu isso junto, né? Já? Poder. Todo poder. O Deus que tem todo poder. Bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje é dia 20 de agosto de 2026, ano apostólico de Tiago, a fé sem obras, ela é morta. 6 horas e 3 minutinhos, ainda madrugada, de quarta para quinta-feira. Tudo escuro e nebuloso por aqui, o que já se tornou, como eu disse, parte da paisagem, né? Já nos acostumamos com o nevoeiro. Deus seja louvado. Estamos próximos, bem próximos do nascer de um novo dia, e junto com isso, o renovar de misericórdias, de promessas e da nossa esperança. E o mais importante é estar com Deus para que nós tenhamos a oportunidade de fazermos neste dia coisas edificantes, não é? Consertarmos aquilo que está errado, nos arrependermos do que fizemos errado, desistirmos do pecado, desistir dos prazeres da carne, nos entregarmos mais ao Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus muito profunda hoje, rápida, mas profunda, a dizer a vocês daqui a pouquinho, não seja ansioso, tá bom? Até porque hoje é um dia muito legal, olha, hoje sim é um dia pra gente celebrar. Hoje é o dia da orca, das orcas do canal de Lynn, no Alasca, lá nos Estados Unidos. Eu sou apaixonado pela orca. Durante muito tempo eu achei que a orca fosse uma baleia, né? Vocês que são mais novinhos, tem algumas pessoas aqui que costumam falar que as minhas histórias são do tempo de Cristo, né, dona Silvia? Mas quando nós tínhamos o Play Center aqui na cidade de São Paulo, que era o passeio mais gostoso que eu tinha, sem dúvida nenhuma, era o Play Center de veio lá do SeaWorld, dos Estados Unidos. Ficou acho que um ano ou 2 aqui no Play Center, a orca e os golfinhos, Flipper, né? Flipper e a Cici, me lembro perfeitamente. E eu achava tantos golfinhos extremamente inteligentes como a orca, lindo, meu Deus, que animal lindo, grande, lindo. E eu achava que era uma baleia, né? Depois é que eu fui descobrir que é um sebáceo, que na verdade é um golfinho gigante, tão inteligente quanto o golfinho, que são os seres mais inteligentes da Terra. Você achou que você era inteligente? O golfinho é mais inteligente que você, e a orca também. Então, que Deus abençoe. A orca esteve durante muitos anos à beira da extinção, né, da maldade do homem. Ser humano. O ser humano é o animal mais perigoso que existe. Misericórdia, né? Bom, aqui na Praia Grande, em São Paulo, no Brasil, um pedacinho do céu na terra, nós estamos com uma madrugada bem agradável, 20 graus. Hoje não vai ser tão quente quanto ontem. Ontem chegou a bater 29 graus.
Aqui teve que ligar ventilador e tudo. Hoje nós vamos chegar a 25 graus. A mínima é de 21. Amanhã, sexta-feira, nós vamos ter 24 e 16. Aqui pro litoral sul de São Paulo, nós não temos nenhum alerta de tempestade, tá? Mas tem um alerta de tempestade da parte de cima do litoral do sudeste. Então, bem pertinho daqui, a partir dali de Peruíbe para cima, chegando até Rio de Janeiro, as praias do Espírito Santo correm ali, bem na costa do litoral, ventos de 90 km por hora. Parece que por aqui, mais para baixo, está livre, né? Pelo menos o que eu estudei. Mas há uma previsão de amanhã, então, você que mora aí na região sudeste litorânea, na parte de cima, né? De Peruíbe para lá, procure se tomar cuidado, tá bom? Deus é bom, mas nós temos que vigiar o tempo inteiro, diz a palavra. Vamos dar o bom dia da minha família querida, mais um testemunho que nós tivemos ontem, para a honra e glória do Senhor. Nós tivemos o testemunho do nosso irmão Ivan, que ele está mudando de casa e tinha um valor que ele teria que pagar para entregar o apartamento, e ele já chegou lá triste, né, pelo dinheiro que ele ia gastar. E quando ele chegou lá, o valor é muito, muito inferior àquilo que ele tinha previsto. E o meu irmão Ivan, querido, homem tão especial, querido mesmo, pai de família, ele tem um filhinho especial, assim como eu. É um marido exemplar, um amigo, um irmão querido, querido, querido. E eu fico muito feliz. E eu disse para ele, a sua felicidade é a minha felicidade. O mais importante, né, irmão? É mais um testemunho que a gente está vivendo aqui, nesse grupo do Ministério AJZ. E aqui nunca ninguém colocou R$1. Aqui nunca ninguém fez absolutamente nada. Eu tentando mostrar para você que você não precisa de sacrifícios. Deus quer fazer por amor na sua vida. Meu grande combate em relação à religião é te libertar. É fazer você sair da escravidão. Conhecer Jesus de verdade. Jesus não precisa de nada, a não ser do seu coração. Se você entregar verdadeiramente o seu coração a Jesus, você vai viver em liberdade. Esses dogmas, conceitos, preceitos que a religião impõe sobre a tua vida, que te escraviza, a mesma religião que matou o nosso Deus, você precisa se libertar. Olha quantos testemunhos nós temos aqui. Quando te foi pedido alguma coisa, a não ser que você ore, não é? Então, que você tenha isso como um exemplo para a sua vida, que você aprenda. Claro, nós temos colaboradores, senão a igreja não vive, né? Mas a gente não pede nada para ninguém. A não ser quando a gente está desesperado. A gente foi abençoado algumas vezes com a nossa internet, que ia cortar. Mas aqui, nesse grupo de milagres, nunca pedimos nada. E é isso que eu quero que você aprenda. É pela graça, é pelo amor, não é por sacrifício. Quando você faz algum sacrifício, parece que Jesus não pode, né? Precisa de um incentivo para fazer um milagre, para fazer alguma coisa. Isso entristece o coração de Deus. E eu preciso te ensinar que é pela graça, que Deus quer fazer por você não merecer. Para confundir os sábios da terra, Deus chamou os loucos, os que não merecem, mas que o amam. Porque você é louco, né? Você já se conscientizou disso? Você está aqui 6 horas da manhã, você acha que você é normal? É esses que Deus ama. São os malucos da terra. Deus chama os loucos para confundir os sábios. É na sua vida que a bênção vai acontecer. Oh, aleluia. Sônia Lima, querida da minha vida. Sônia, eu tenho que te contar que o Ivan
ficou tirando um sarro da sua cara no nosso grupo, que você não faz parte, mas que a gente ora por todos. E ele ficou cantando a música do Silvio Santos, Sônia Lima, como aquela música da jurada do Silvio Santos. Eu vou te dedar para você dar uma bronca nele quando ele entrar aqui, tá bom? Ele ficou cantando a Sônia Lima lá, 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 lá. Contei. Dedei mesmo, senhor Ivan. Ele assiste só o... Ele só assiste a gravação, ele nunca entra ao vivo, porque é preguiçoso. Mari, querida da minha vida, minha amiga, minha irmã amada, como é que você está? Tudo bem? Tudo na bênção? Como foi o seu dia? Filhinha, liga pro papai, por favor. Como é que você tá, Mari? Tá bem? Mari, a gente deu risada ontem, hein? Olha, irmãos, quando eu falo para vocês entrarem na live da missionária Silvia, Deus do céu, olha o que aconteceu ontem. A gente nunca viu acontecer em nenhuma outra live. É tão gostoso, a gente se reúne no nome de Jesus, mas sem o peso da religião, liberdade, sendo a gente mesmo. A gente dá risada, nossa, aconteceu uma coisa muito, muito engraçada, né, Mari? Quando estava terminando a live, ela estava orando, tadinha. Ela estava orando no TikTok e de repente entrou na divisão da tela dela uma mulher na mesma live, invadiu a live dela, deitada na cama. E a mulher falava, sai da minha live, sai da minha live. Ai, como Deus nos dá alegria, como é bom ter uma família em Cristo, meu Deus do céu. Como é bom viver longe da religião, longe... Nossa, como é bom poder ser feliz, livre em Cristo, né? A gente riu muito, né, Mari? A Mari pede oração pela Lawanda, pelo Enzo, pela Maria Cecília, pela Yara e pelo Carlos Henrique, também pelo Jefferson e para todas as famílias do nosso mural. Amém, querida. Glória a Deus. Pastora Tati, meu amor, minha amiga, minha conselheira, minha truta, meu orgulho. Sonhei com você, Tati. Sonhei com você. Sonho lindo, lindo. Que você estava numa casa linda, gigante. As suas filhas estavam lindas, prósperas, todas. Uma delas estava vindo te visitar porque estava morando no exterior. E aí um quintal grande, mas não dá para explicar direitinho assim, mas tudo muito lindo. Muito, muito lindo. Eu acordei muito feliz. E eu tava lá, hein? E eu tava lá. A Mari falou, eu me tornei um presenteador. Mas sempre foi, Mari. Você, nessa live, os seus números são inalcançáveis. Ninguém chega perto dos teus números. Você é número 1 em tudo aqui. Você é a minha primeira seguidora. Por isso que eu te amo tanto. Mentira, não é por isso não. Elvira, meu amor, Elvira também estava ontem. Ontem foi um dia para nós nunca mais esquecermos, né, minha irmã? Olha que a gente já viveu coisa em Vi. Olha que eu e Elvira já vivemos coisas nesses 30 anos de amizade. Mas ontem foi inusitado. Elvira, minha querida irmã, amor da minha vida, né? Pede oração pela irmã, pelo cunhado, pela Aline, pelo Rodrigo, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor, pelo Theo, pela Bia, carinhosamente pela minha vida e também pelo nosso ministério. Nira, querida, Nira também estava ontem. Ai, desculpa, gente, mas é que só de lembrar é muito engraçado. Que cena, que cena. Como que você tá, minha carioca predileta?
A carioca do cabelo mais lindo e da filha mais linda do Rio de Janeiro. Te amo. Márcia, querida, também estava lá com a gente. Se divertiu muito ontem. A Márcia é da família já, né? Que bênção, que alegria. Meu Deus. Chovendo aí, Má? Aqui não. Aqui não tá chovendo. Olha ela aí. A nossa provedora da alegria. Missionária Silvia, parabéns. Você nos proporcionou ontem uma experiência. Que maravilha, né? Ai, filhinha, te amo muito. Deus te abençoe, tá tudo bem? Glória a Deus. Paulo, meu irmão querido, como é que você tá? Tudo bem? Como é que foi a sua quarta-feira? De bênção? Posso te ajudar em alguma coisa? Você fala, sabe? Você normalmente entra a ficar quietinho. Nath, querida, sou seu fã. A Mari falou, tava muito boa a live, tava ótima, mas o final foi barraco gospel. Ai, foi muito feliz, muito feliz. Ai, Sônia, viu? Se você estivesse lá, você ia morrer de rir. Marli, querida! Marli tem postado bastante coisa no TikTok, eu curti tudo, viu? Tudo que você posta lá, aparece tudo pra mim, só pra você saber. E eu curto tudo que você posta. Te amo, Jesus. Você tá bem? Ah, amém. Calma, Silvia, calma. Não, foi maravilhoso, foi lindo. A live foi sensacional, como sempre, né? Cabelo lindo dela, em cima daquela roupa preta, e o cabelo brilhando. Eu sou apaixonado. Minha filha, né? Eu fico babando de orgulho. Mas vamos lá. O papo tá bom. Mas todo mundo tem que trabalhar, né, gente? Hoje ainda é quinta. Não, ainda é quarta, de quarta para quinta. Atos capítulo 25. O cerco está se fechando para o apóstolo Paulo. Hoje é o dia do julgamento dele diante de Festo. Vamos lá? Atos 25, versículo 1 diz assim: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu a Cesareia de Cesareia a Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém. Na verdade, eles estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou lá em breve. Desçam comigo algum dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se é que cometeu algum crime. Tendo passado com eles de 8 a 10 dias, desceu a Cesareia e no dia seguinte assentou no tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido diante dele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então, Paulo fez sua defesa. Não cometi nenhuma falta contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: Estou agora diante do tribunal de César. Onde devo ser julgado? Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Contudo, se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali,
Festo explicou o caso de Paulo ao rei e ele disse: há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, o chefe dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se confronte pessoalmente com os seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fizeram. Vindo eles comigo para cá, retardei o caso. Assentei-me no tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse trazido. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Sem saber como investigar tais assuntos, perguntei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que permanecesse detido até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Amanhã o ouvirás, respondeu Festo. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, clamando que ele deixasse de viver. No entanto, verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte, mas como apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Contudo, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever. Por isso não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Tá chegando a hora. O cerco está se fechando. Assim como Jesus, você percebe alguma semelhança, né? Pilatos lava as mãos porque diz: eu não encontro nesse homem culpa alguma. E os donos da lei, imperadores, o próprio rei, não encontram em Paulo culpa alguma. O ódio vem da religião. O ódio vem dos religiosos, que inventavam situações contra Paulo, assim como inventaram contra Jesus e contra todos os outros apóstolos. Eu disse que tinha uma palavra hoje para dar para você, que Deus colocou no meu coração. Irmãos, você tem uma pessoa na sua vida que te odeia. Aliás, todos nós temos. Não é um sentimento de raiva, nem de inveja. É de ódio. É de ódio. E não é por nada que você fez, não. Essa pessoa insiste em dizer que você fez isso, que você fez aquilo, exatamente como Paulo. A gente acabou de ler. E essa palavra é uma confirmação do que Deus tinha colocado no meu coração para dizer para vocês hoje. Não havia uma acusação verdadeira. O ódio era a inveja da luz de Paulo. Porque Paulo sozinho conseguia mover uma multidão que eles não conseguiam. Paulo incomodava por ser Paulo, Jesus incomodava por ser luz. Paulo refletia a luz de Jesus, por isso ele era odiado. E foi armado contra Paulo nenhuma emboscada espiritual. O que foi armado contra Paulo foi uma emboscada de ódio humano. Contra Jesus, a palavra deixa claro. Judas, quando Jesus diz para ele: o diabo já entrou em você, vai fazer o que você tem que fazer, ele está dizendo que aquela luta é espiritual. Mas contra Paulo o ódio era
puro ego, pura vaidade. E agora eu quero que você preste muita atenção no que eu tenho para te dizer. Por favor. Existe uma pessoa ou duas pessoas que te odeiam e que fizeram muitas coisas para a sua vida acabar. Não foi para paralisar, não. Foi para acabar. É um ódio que não se explica. Não se explica. Eles tentavam aqui em Paulo tentar explicar para o governador, para o imperador e para o rei os motivos do ódio deles, mas não existia. Essas pessoas, elas nutrem por nós um ódio que é só dentro delas. É pela luz que você emite. Não foi nada que você fez, acredite. Porém, essas pessoas, algumas pessoas que estão aqui, foram feitos contra vocês. E você vai ficar sabendo, viu? Você vai ficar sabendo. Foi feito para você trabalhos espirituais dos mais pesados que você pode imaginar. Dos mais pesados que você pode imaginar. Olha, teve uma situação que a pessoa que fez o trabalho, ela chegou a dizer assim: se não acontecer, o meu nome não é tal. Sabe quando a pessoa está dando certeza de que a vida da pessoa vai acabar, paralisar, cair em depressão, ver suas finanças paralisarem? Foi feito um trabalho espiritual. Feitiçaria da braba, da braba. Mas também não foi só isso. Assim como foi com Jesus, também foi articulado muitas situações de emboscada para você. Situações que, olha, Deus te livrou. Eu estou te dizendo isso, não é uma revelação. Você já está comigo há 1 ano, 2 anos que a gente está aqui, você sabe que eu não sou disso. Não é uma revelação. Talvez seja, né? Mas deixa eu te explicar. Existe aqui no nosso grupo pessoas que estão com a vida. Você tem falado para o Senhor: a minha vida está paralisada. Senhor, aconteceu na minha vida uma coisa muito ruim. Por que aconteceu? E você não entende. Você não entende porque você, no passo natural da vida, se tudo tivesse corrido bem, você estaria muito adiante em relação a bens, profissão, vida sentimental. Mas você sabe que você não está onde você deveria estar. Você sabe disso. E você tem conversado com Deus nas orações e falado: Senhor, o que foi que aconteceu? Então Deus me disse para te dizer: o que você está vivendo é o mínimo do que Deus te livrou. Porque o que foi feito por essa pessoa, eu não sei se é uma pessoa, acho que em alguns casos é uma pessoa, em outros casos é uma família. O que foi feito para você era para acabar com a tua vida, para você ficar doido, em alguns casos você até tirar a própria vida. Mas você é diferente. Talvez, meu irmão, está faltando para você jejum. Eu tenho convidado sempre, mas nem todo mundo participa. Mas também não sei se você faz o seu jejum pessoal. Porque o jejum, ele é uma arma que nos aproxima de Deus, e perto de Deus nós estamos protegidos. Só que o que eu tenho para dizer para você é que Deus te livrou. Deus te livrou. Essa sentença espiritual que foi feita, e esse feiticeiro disse: se não acontecer, o meu nome não é tal, que era para acabar de vez com a sua vida e a sua família. Deus entrou na frente, porque você é esse doido aqui, que acorda às 6 horas da manhã para vir orar. Sem explicação. Você não é normal. Você não é normal. Por que você não é normal? Deus fez uma obra de livramento na sua vida. O que você está vivendo e você está achando que é pesado, eu vou te dizer assim, é a sobra. É 2%, 3% do que foi feito espiritualmente
e materialmente para te destruir. Porque foi feito emboscada, pessoas tramaram contra você em um WhatsApp, grupo de pessoas, para assim, vamos torcendo para que desse tudo errado. A cada tropeço que você dava, a cada cara triste que você punha, eles festejavam. Só que Deus entrou com provisão. Só que Deus entrou com proteção. E Deus te livrou. E o que você está achando que é pesado, o que você está vivendo hoje, que você está achando que é pesado, não é nada perto do que foi feito. Você está vivendo só o livramento do que Deus te deu. Só que Deus já te livrou. E você vai saber. Vai chegar até você. Porque aquilo que foi feito contra você encontrou uma barreira. E quando você joga uma bola na parede, isso é uma lei da física, ela volta para você na mesma força com a qual você empenhou em jogá-la na parede. E tudo isso que foi feito muito forte contra você, de obras de feitiçaria e de maldade humana, bateu na muralha que Deus colocou sobre você e voltou contra a pessoa que fez. É a promessa que Deus fez para Abraão. Benditos serão os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. E as pessoas já estão pagando o preço. E sabe que está vivendo exatamente aquilo que havia pedido para acontecer com você. E isso causou medo. Essas pessoas já estão preparando uma oportunidade de te pedir perdão, só não sabem como. Porque é tão feio, porque é tão vergonhoso assumir o que fez, só que Deus tem incomodado. O discurso está pronto para chegar até você e dizer, olha, me perdoa. Talvez não diga o que fez, mas vai te pedir perdão. E quando alguém chegar para você pedindo perdão do nada, você vai saber que foi essa pessoa que tentou destruir a sua vida. E você não vai fazer nada. Essa pessoa vai te pedir perdão e sabe o que você vai fazer? Perdoar. Porque Deus já devolveu para ela. Não é que Deus vai devolver. Deus já devolveu tudo o que ela quis contra você. Está passando uma situação difícil? Deus está te dizendo assim, não é nada do perto do que eu te livrei. Medita sobre isso, irmão. Porque se a luta está forte, imagina o que era para ter acontecido. Então glorifica a Deus nesta oração e faça jejum. Não tenha uma vida espiritual sem jejuar. Porque é o jejum, essas reuniões que nós fazemos, de oração, que te faz diferente, é isso que causa ódio nas pessoas, que você é maluco por Jesus. É isso que te dá livramento, porque quem faz o que ninguém faz, vive o que ninguém vive. E esse resquício do que ficou na sua vida, que está pesado, Deus sabe que ainda o que pegou, o que sobrou um pouquinho em você é pesado, já está passando. Já está passando. São enfermidades que você não sabe explicar. Remédio não cura. Se eu estiver mentindo, você pode colocar aí. Você toma o remédio certo, não tem efeito. O seu corpo reagiu. O teu emocional reagiu. Algumas pessoas nasceram feridas no corpo. Outras pessoas, situações simples, mas que incomodam, que bastava você tomar um remedinho e passaria, normalmente passava, não passa, mas já está chegando ao final. Assim como fizeram com Jesus e assim como fizeram com Paulo. Fizeram com muitos dos que aqui estão. Mas Deus colocou uma muralha de anjos para te proteger. Então, ao invés de você lamentar e chorar pela situação que está um pouco difícil, glorifica, meu irmão. Glorifica porque você não tem ideia do tamanho do livramento, você não tem ideia do tamanho do ódio dessas pessoas por vocês. Então glorifica, porque esse probleminha, essa dorzinha,
essa enfermidadezinha que te pegou, você, sua família, até familiares, porque foi feito para a família. A vontade é destruir a família. Espirrou até em pessoas da sua família. As pessoas mais distantes de Deus sofreram mais. Eu vou parar por aqui porque não é meu papel ficar fazendo esse tipo de revelação. Mas eu tinha que te dizer, ao invés de reclamar da luta que você está passando, glorifica. Porque isso é só o resquício de um grande, mas grande livramento de vida que Deus te deu. Porque não pouparam força para acabar com você e a tua família. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã, Pai, no exato momento em que o dia, a claridade do dia expulsa a escuridão da noite e a quinta-feira começa sobre nós. E nós entramos este dia entregando ao Senhor o nosso primeiro fôlego de vida, o nosso pensamento, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós colocamos diante de você, diante do Senhor, Pai, perdão. Colocamos diante do Senhor este novo dia. Nós não temos ideia da maldade das pessoas. Nós não temos ideia, Pai, daquilo que o ser humano é capaz de fazer. Nós imaginamos que aquilo que nós não temos coragem de fazer, ninguém tem. Mas não é verdade. Em nós habita um espírito diferente do espírito que habita no mundo. É o teu espírito. E nós estamos aqui nesta terra exatamente para isso. Para sermos sal da terra. Para ser luz do mundo. Para não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E nós sabemos que essa força, ela não é humana, porque na nossa carne nós queremos justiça, e queremos justiça hoje, mas o fruto do teu Espírito nos faz ter calma, nos faz ter paciência, nos faz entregar na tua mão e ter certeza que estamos guardados, que estamos protegidos pelo Senhor, que o guarda de Israel não falha, que não dormita nem toscaneja o guarda de Israel. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo nascer deste dia, que ele traga muitas boas novas, que ele traga livramentos, que a tua proteção esteja sobre a nossa vida, que a tua graça esteja sobre nós. Nós declaramos nesta manhã, meu Deus, de quinta-feira, Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declaramos Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Cumprimos, meu Deus, com nossa obrigação missionária de enviar esta palavra às nações, dizendo a você que eu não sei onde você está, mas existe um Deus querendo enxugar as tuas lágrimas, consolar o teu coração, restaurar a sua vida, reconstruir a tua vida, te dar um recomeço. Esse Deus morreu por você na cruz. Talvez você nem saiba, mas Ele te amou de tal forma que pagou todos os pecados que você tinha com o seu próprio sangue. Ele se fez maldito por todo o erro que você cometeu na sua vida, para que você hoje tivesse a oportunidade da salvação, para que você que não era, passasse a ser chamado Filho de Deus e recebesse como herança as promessas de Abraão. Declare hoje Jesus Cristo como o Senhor da tua vida. Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele, e todo o mais Ele fará na sua vida, em nome de Jesus. Creia. No terceiro dia Ele ressuscitou. Hoje está sentado à destra do Pai, governando a vida de todos aqueles que assim desejarem.
de todos aqueles que o amarem, de todos aqueles que entregarem a sua vida verdadeiramente. Deus tem uma obra linda para fazer na vida de cada um de nós. Por isso, reconhecendo o teu poder, a tua majestade, nós nos prostramos aos teus pés, Pai, no nome de Jesus Cristo, e te pedimos: perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, meu Deus, como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Meu Deus, tira de sobre nós o jugo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado, e nos habilita a vivermos a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. E que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Pai, eu te peço em nome de Jesus nesta manhã, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a sua obra de milagres. Meu Deus, eu te peço nessa quinta-feira, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde. Ao meu filhinho Rodolfo, acampa os teus anjos ao redor, Pai. Em nome de Jesus, livra o meu filho da maldade, da perversidade, da violência, da ignorância e do preconceito. Dá saúde ao meu filho. Abençoa, meu Deus, com misericórdia esse tempo de distância que estamos tendo. Eu sei que o Senhor é a nossa justiça. Eu sei que nada foge aos olhos do Senhor. Que o Senhor não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Nada escapa dos teus olhos. Eu sei que quem tem boca fala o que quer, mas nada foge do teu olhar. Quando eu oro pela vida do meu filho, eu oro, meu Deus, por todas as nossas crianças com autismo. Coloco diante do Senhor o Heitor, o Theo, o Tutu, o Rodolfo, o Derek. Que o Senhor dê a eles, meu Deus, o desenvolvimento neurológico necessário diário. No caso do meu filho, que o Senhor coloque as palavrinhas na boca dele. Que não falte nada, Pai, absolutamente nada para as nossas crianças. Em nome de Jesus, que as portas estejam abertas de tratamentos, de terapias. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a minha filhinha Bruna. Que o Senhor a leve em paz e em segurança para o trabalho, para a faculdade. Que o Senhor dê um dia de honra. Que o Senhor dê um dia de graça, de reconhecimento. Que tudo que ela fizer brilhe, Pai. Brilhe a tua luz, a tua honra. A vitória da minha filha, meu Deus, a honra e a glória é sua. Que o Senhor a traga em paz, em segurança à noite, Pai. Para casa, em paz, em segurança, para que ela possa descansar. Honra minha filha. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde à mãe do meu filho, ao seu pai, ao meu pai. Em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a Mari, a sua casa e toda a sua família. A Márcia, a sua casa e toda a sua família.
A Sônia Lima, sua casa e toda a sua família, Pai. A Marli Cristina, sua casa e toda a sua família. A pastora Tati, a sua casa e toda a sua família. A missionária Silvia, a sua casa e toda a sua família. A Joelma, a sua casa e toda a sua família. A Elvira, a sua casa e toda a sua família. A Natália, a sua casa e toda a sua família. O meu irmão Paulo Coelho, a sua casa e a sua família. Meu irmão Paulo Azevedo, a sua casa e toda a sua família. A Márcia Silva, a sua casa e toda a sua família. A Marinilda Ferreira, a sua casa e toda a sua família. O Agostinho Lomba, a sua casa e toda a sua família. Meu irmão Cosmo Júnior, sua casa, sua família, Pai. O Cog, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor nos visite com saúde. Peço neste dia que o Senhor examine os nossos corpos. Vê se há em nós uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa. Vê se há em nós, meu Deus, o mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Vê se há em nós uma raiz cancerígena, um tumor. Tira dos nossos corpos a inflamação, a infecção, Pai. Tira a dor, alivia. Em nome de Jesus, eu te peço também, visita os hospitais, visita as UTIs, dá sabedoria aos médicos, guia a mão do cirurgião, abençoa os tratamentos, abençoa os medicamentos, Pai. Os medicamentos que nós também tomamos diariamente, remédios, Pai, para todo tipo de enfermidade, remédios controlados, remédios de uso diário, abençoa, para que faça no corpo dos teus filhos, meu Deus, o efeito necessário, porque a ciência foi um presente que o Senhor nos deu. Bendito seja o Senhor pela ciência que é usada para a nossa cura. Oro, meu Deus, pedindo ao Senhor por nossa vida profissional e financeira nesta quinta-feira. O Senhor é o Deus de Jeová Jireh, o provedor de todas as coisas. Tudo que temos, tudo que somos, veio das tuas mãos. Tu é a honra, a glória e o louvor, Pai. Tudo o que tenho foi Deus que me deu. Repita essa frase muitas vezes por dia, até que ela se torne uma realidade no seu coração. Tudo o que eu tenho foi Deus que me deu. A minha família foi Deus que me deu. O meu trabalho foi Deus quem me deu. O dinheiro que eu tenho foi Deus quem me deu. Os meus amigos foi Deus que me deu. A igreja foi Deus que me deu. A minha vida foi Deus que me deu. Cada bem que eu tenho foi Deus que me deu. As vitórias na minha vida foi Deus que me deu. Quando você tiver este coração grato e essa consciência, nada poderá te parar. A prosperidade de Deus chegará de uma forma tão forte na sua vida, que você viverá sonhos de anos. Você conseguirá alcançar metas e sonhos que há muitos anos você tenta chegar e não consegue porque você tem tentado na tua força. É chegada a hora de você confiar em Deus, entregar a sua vida para Deus. E no tempo de Deus viver tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Você precisa confiar em Deus. Você precisa descansar em Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Paizinho, abençoa hoje os nossos professores, os nossos irmãos e irmãs que trabalham na área da saúde, na área da segurança. Abençoa os nossos vendedores, corretores, profissionais liberais, autônomos, comerciantes, empresários, nossos irmãos e irmãs que trabalham, meu Deus, no comércio informal, os nossos irmãos que trabalham no campo. Seja qual for a área de atuação dos teus filhos, que o Senhor nos faça brilhar neste dia. Que o Senhor abra as janelas dos céus. Que o Senhor tire todo o embaraço, Pai. Que o Senhor, meu Deus, faça os prazos se cumprirem. Não porque somos bons, mas porque tem um Deus agindo atrás de nós. Existe um Deus nos bastidores das nossas vidas. Que nós consigamos, meu Deus, todos os nossos prazos. Entrega de produtos, compra, venda,
as negociações, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor, meu Deus, coloque a palavra certa na nossa boca, que seja um dia, meu Deus, de assinatura de contratos, que seja um dia, meu Deus, de boas vendas, que seja um dia onde o Teu nome seja glorificado, haja suprimento sobrenatural na vida dos Teus filhos, que a Tua promessa, Pai, de suprir diariamente as nossas necessidades se cumpra no dia de hoje. Que o Senhor coloque na nossa mesa o pão do dia. A honra é Tua, a glória é Sua, Pai. Toda a honra e toda a glória da nossa vida profissional, de cada conquista que temos, nós entregamos ao Senhor. Recebe, em nome de Jesus. Nós clamamos também pela nossa casa e pela nossa família, porque nós temos um Deus chamado Jeová Nissi. O Senhor é a bandeira que cravamos no centro da nossa casa. Declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador do nosso lar. Jamais existirá outro. A palavra final na nossa casa é Sua. Nós nos empenhamos, Senhor, a levar uma vida cristã, independente de religiões, independente de dogmas, independente, meu Deus, de rituais. Que a nossa vida seja um louvor ao Seu nome. Que nós possamos Te servir em espírito e em verdade. Que na nossa intimidade nós possamos, meu Deus, sentir a Tua presença. Que dentro da nossa casa, verdadeiramente, não haja uma religião, mas haja a verdade de Cristo, porque só Cristo transforma, porque só Cristo liberta. Talvez você esteja tentando há tanto tempo, seguindo o conselho de homens, seguindo condições humanas. O Senhor quer que você somente confie nele, entregue o seu caminho a Ele, descanse. Ele quer mostrar que Ele é Deus. Quer mostrar a importância que você tem para Ele. Quer te dar segurança de vida. Para que você saiba que você não é sozinho, você não é ninguém. Você tem um dono. Você tem um dono. Deus é poderoso para tirar a gritaria, a confusão, a falta de entendimento. Deus é poderoso para restaurar casamentos, relacionamentos. Deus é poderoso para trazer de volta quem se foi. Deus é poderoso para restaurar o amor. Deus é poderoso para desfazer obra de feitiçaria, de macumbaria, quebrar maldições hereditárias dentro da sua casa. Convide o Senhor para entrar no seu lar. Diga, Senhor, venha para minha casa. Mora, habita no meu lar. Em nome de Jesus, Pai. Pai amado, Deus querido da minha vida. Eu peço que o Senhor abençoe a esposa do meu irmão Cosmo Júnior. A Viviane, que está gestante dessa criança linda, abençoada, cheia de saúde, Pai. Que vai ser mais um motivo de alegria para essa família linda. Que o Senhor abençoe também o Luiz, o Pedro, filhos do Teu servo, em nome de Jesus. Os filhos são a nossa alegria, não é, Pai? O Senhor é Pai. Jesus é a sua alegria, não é? Bendito seja. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Bendito seja o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Cuida da nossa casa, meu Deus. Livra da maldade, livra do ódio. Que praga alguma chegue até a nossa casa. Nós Te entregamos o nosso lar. Te entregamos a nossa vida, a nossa família. É Tua. Que a nossa vida pregue o Evangelho sem que nós tenhamos que abrir a boca. Em nome de Jesus. A Sua palavra diz que se não houver profecias, o Seu povo se corrompe. Então eu declaro e profetizo sobre esta quinta-feira como todos os dias. Eu profetizo, liberando a palavra de Deus, uma quinta-feira de paz, aonde nada nem ninguém conseguirá tirar a sua paz. Nada nem ninguém conseguirá abalar o teu emocional. Nada nem ninguém conseguirá tirar a tua motivação, te irritar, abalar a tua fé, porque Deus dá ordem aos seus anjos a seu respeito, para ficar ao teu redor, para te guardar, para te livrar
Você vai ter um dia de paz. Ainda que no cenário da tua mente esteja hoje um dia de guerra, um dia de batalha, um dia difícil, você vai me dizer amanhã: Deus transformou a minha guerra em paz. Deus transformou a minha luta em vitória. E aquilo que era angústia no meu coração, Deus transformou numa grande alegria. E você amanhã vai testemunhar. Você vai testemunhar o poder de Deus. Crê. Tão somente crê. Deus tem mais para a tua vida. Muito mais do que você viveu até aqui. Olha, o melhor de Deus ainda está por vir. Há um novo tempo de Deus chegando para a tua vida. Há uma nova história de Deus chegando até você. Deus está fazendo uma grande obra nos bastidores da sua vida que você não pode imaginar. Pessoas vão se espantar. Pessoas que já deram a sua vida como é que eu vou te dizer? Não acabada, mas limite. Chegou no limite. Muitas pessoas olham para você e dizem: não vai passar daí. Foi isso que conquistou, é isso que vai viver. E vão se espantar. Eu profetizo no nome do Deus que nós servimos. Vão se espantar na obra que Deus vai fazer em todas as áreas da sua vida. Olharão e não acreditarão, como diz a palavra de Deus. Como foi que isso aconteceu, se perguntarão. Milagre não se explica. Milagre se vive. Você vai viver grandes milagres de Deus. Em todas as áreas da sua vida. Recebe esta palavra. Em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo que a arma forjada do inimigo contra a sua vida hoje não prosperará. Que Deus te livrará da peste perniciosa, do laço do passarinheiro, da mortandade que assola ao meio-dia e dos dardos inflamados do maligno. Deus não permitirá que os seus olhos se encham de lágrimas de tristeza. Deus encherá o seu coração de alegria. Olha, meu irmão, minha irmã, escute bem. No final deste dia, desta quinta-feira, você vai ter muitos motivos para dizer obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o nome do Deus que eu sirvo. Eu sei que existem coisas na sua vida que você não acredita mais. É normal. A sua mente criou esse cenário. Mas eu estou te dizendo, como boca de Deus, você não tem ideia do que está para acontecer na sua vida. Nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam e o amam. Você não é normal. Essa palavra é para você que está aqui desde a madrugada. É para você. Se prepare para contar grandes testemunhos. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Confia no Senhor e estarás seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa, Pai, cair em tentação, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vai lá então viver essa quinta-feira linda e amanhã cedo você me conta.
todas as coisas lindas que Deus fez na sua vida hoje. Você vai me contar, eu sei. Porque é isso que me faz continuar. As suas vitórias, as suas conquistas. A sua felicidade é minha felicidade, meu irmão. Cada conquista sua é uma conquista minha. A sua prosperidade é a minha prosperidade. A gente está junto. Junto e misturado, é um corpo só. Ninguém larga ninguém. E é isso que agrada ao Senhor. Que sejamos um. Como eu e o Pai somos um, disse o Senhor. Se durante esse dia você se lembrar de mim em algum momento, diga ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado pela minha vida todos os dias. Você faz isso por mim, irmão? Mas faz mesmo? Ou você vai esquecer? Se você lembrar de mim, fala para Deus me abençoar. Abençoar minha saúde. Abençoar minha família. Pede para Deus cuidar daquilo que é meu. Amém? Amém? Posso contar com a tua oração ou não? Eu espero que sim. Amanhã eu tô aqui. À noite hoje nós estamos de folga, tá? Já demos... A noite de ontem já valeu a semana. Então hoje a gente descansa. E amanhã nós temos devocional à noite. Mas aí amanhã cedo eu conto pra vocês. Tá bem? Fiquem com Deus, queridos da minha vida. Eu amo vocês. Beijo. Fui. Tchau.